Olá, amigos deste Hangout. Vamos agora trabalhar um pouco juntos e vamos ver o que vem a ser eh, a- o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é a expressão que significar a vontade livre de escolha, as decisões livres. Há termos sinônimos também usados para significá-los, tais como liberum arbitrium, liberum voluntatis arbitrium, libertas arbitrii ou livre albedrío. O livre-arbítrio, que quer dizer o juízo livre, é a capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, conscientemente conhecidos. Ele é uma crença religiosa ou uma proposta filosófica que defende que a pessoa tem o poder de decidir suas ações e pensamentos segundo seu próprio desejo e crença. A pessoa que faz uma livre escolha pode se basear em uma análise relacionada ao meio ou não, e a escolha que é feita pelo agente pode resultar em ações para beneficiá-lo ou não. As ações resultantes das suas decisões são subordinadas somente à vontade consciente do agente. A expressão livre-arbítrio costuma ter conotações objetivistas e subjetivistas. No primeiro caso, as conotações indicam que a realização de uma ação física ou mental por um agente consciente não é completamente condicionada por fatores antecedentes. No segundo caso, elas indicam o ponto de vista da percepção que o agente tem de que a ação originou-se na sua vontade. Tal percepção é chamada algumas vezes de experiência da liberdade. A existência do livre-arbítrio tem sido uma questão central na história da filosofia e religião, e mais recentemente na história da ciência. O conceito de livre-arbítrio tem implicações religiosas, morais, psicológicas, filosóficas e científicas. Vejamos as visões filosóficas. Há várias visões sobre a existência da liberdade metafísica, isto é, se as pessoas têm o poder de escolher entre alternativas genuínas. Determinismo mecanicista e o determinismo teleológico são doutrinas que afirmam que serem todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas humanas, causados de forma necessária e suficiente por acontecimentos anteriores, ou seja, o homem é destituído de liberdade de decidir e de influir nos fenômenos em que toma parte. O determinismo mecanicista e o determinismo teleológico rejeitam a ideia de que os homens têm algum livre-arbítrio, admitindo uma noção de liberdade como ausência de determinação causal. Em oposição a esses dois tipos de determinismo, encontramos o libertarianismo, posição que concorda em parte com o determinismo, pois concebe que os fatos e acontecimentos causais ocorrem de forma necessária, mas não suficiente, guardando assim algum lugar para a liberdade. Entre os libertários encontramos Thomas Hyde, Peter van Irvangen e Robert Kane. O indeterminismo é uma forma de libertarianismo que defende a visão que as pessoas têm livre-arbítrio e que ações apoiadas no livre-arbítrio são efeitos sem causas. Mas há os que creem que, ao invés da abolição ser um efeito sem causa, defende que o livre-arbítrio e a ação do agente sempre produz o evento. Esse último conceito é mais usado em economia. Compatibilismo é a visão que o livre-arbítrio emerge mesmo em um universo sem incerteza metafísica. Entre os compatibilistas encontramos Thomas Hobbes e David Hume. O compatibilismo nada mais é do que uma versão soft do determinismo, pois aceita a hipótese de que eventos mentais e físicos são causados de modo necessário e suficiente. No entanto, a noção de liberdade adotada é de ausência de restrições ou coações e não de determinação causal. Compatibilistas podem definir o livre-arbítrio como emergindo de uma causa interior, por exemplo, os pensamentos, as crenças e os desejos. Seria resumidamente o livre-arbítrio que respeita as ações ou pressões internas e externas. Incompatibilismo é a visão que não há maneira de reconciliar a crença em um universo determinístico com um livre-arbítrio verdadeiro. Determinismo versus incompatibilismo. O determinismo defende que cada estado de coisas é inteiramente necessitado e, por conseguinte, explicado por relações de causalidade.
O indeterminismo defende que essa posição é incorreta, isto é, há eventos os quais não são inteiramente causados. O determinismo filosófico algumas vezes é ilustrado pelo experimento mental do demônio de Laplace, o qual conhece todos os fatos sobre o passado e o presente de todas as leis naturais que governam o mundo, e usa esse conhecimento para prever o futuro até o menor detalhe. Todavia, a posição de Laplace já não representa o ponto de vista científico e filosófico atual sobre o assunto, codeterminismo. O incompatibilismo defende que o determinismo não pode ser reconciliado com o livre-arbítrio, e geralmente os incompatibilistas libertinos alegam que uma pessoa age livremente apenas se são a única causa originadora da ação. Estes admitem a antecedência de causas que precedem ações, mas diferentes dos deterministas. Eles dirão que estas causas, apesar de necessárias, não são suficientes, guardando lugar assim para a ideia de que o agente, em última instância, é o causador da ação, aquele que causa sem causar, e genuinamente poderia ter feito outra coisa. Há uma visão intermediária na qual o passado condiciona, mas não determina, as ações. As escolhas individuais são um resultado entre vários resultados possíveis, cada um dos quais é influenciado, mas não determinado pelo passado. Mesmo se o agente exerce a vontade livremente na escolha entre opções disponíveis, ele não é a única causa originadora da ação, pois ninguém pode desempenhar ações impossíveis, tipo voar batendo os braços. Aplicado aos estados interiores, essa visão sugere que se pode escolher opções nas quais se pensa, mas não se pode escolher uma opção da qual não se tem ideia. Nessa visão, escolhas presentes podem abrir, determinar ou limitar escolhas futuras. Spinoza compara a crença humana no livre-arbítrio a uma pedra pensando que escolhe o caminho que percorre enquanto cruza o ar até o local onde cai. Ele diz: as decisões da mente são apenas desejos, os quais variam de acordo com várias disposições. Não há na mente vontade livre ou absoluta, mas a mente é determinada a querer isto ou aquilo por uma causa que é determinada, por sua vez, por outra causa, e essa por outra, e assim ao infinito. Os homens se consideram livres porque estão cônscios das suas volições e desejos, mas são ignorantes das causas pelas quais são conduzidos a querer e desejar. Respectivamente, Spinoza, Ética, livro 3, escolhe o da proposição 2, livro 2, proposição 48, apêndice do livro 1. Schopenhauer, concorrendo com Spinoza, escreve: cada um acredita de si mesmo a priori que é perfeitamente livre, mesmo em suas ações individuais, e pensa que a cada momento pode começar outra maneira de viver. Mas a posteriori, através da experiência, ele descobre, para seu espanto, que não é livre, mas sujeito à necessidade, que apesar de todas as suas resoluções e reflexões, ele não muda sua conduta, e que, do início ao fim da sua vida, ele deve conduzir o mesmo caráter, o qual ele mesmo condena. Há filósofos que consideram a expressão livre-arbítrio absurda. Hobbes diz que se esse é um poder definido pela vontade, então não é livre, nem não livre. É um erro categorial atribuir liberdade à vontade. Locke defende a mesma posição. Se a vontade do homem é livre ou não, a questão ela mesma é imprópria. E é tão insignificante perguntar se a vontade do homem é livre, quanto perguntar se seu sono é veloz ou sua virtude quadrada. A liberdade sendo tão pouco aplicável à vontade, quanto a velocidade do movimento do seu sono ou a quadratura à virtude. Todo mundo deve rir da absurdidade de uma questão tão peculiar quanto essa, porque é óbvio que as modificações do movimento não pertencem ao sono, nem a diferença de figura à virtude. E quando se considera isso bem, penso que se percebe que a liberdade, a qual é apenas um poder, pertence apenas aos agentes, e não pode ser um atributo ou modificação da vontade, a qual também é apenas um poder. Ensaio acerca do entendimento humano, livro 2, capítulo 21, parágrafo 14. Também se pergunta se um ato causado pode ser livre ou se algum ato não causado pode ser desejado, tornando o livre-arbítrio um oxímoro. Alguns compatibilistas argumentam que esta alegada
teorias. Ah, é brincadeira isso, meu. O que vem a ser é, a- o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é a expressão que significar a vontade livre de escolha, as decisões livres. Há termos sinônimos também usados para seguir. A pessoa que faz uma livre escolha pode se basear em uma análise relacionada ao meio ou não, e a escolha que é feita pelo agente pode resultar em ações para beneficiá-lo ou não. As ações resultantes das suas decisões são significá-los, tais como liberum arbitrium, liberum voluntatis arbitrium, libertas arbitrii ou livre albedrío. O livre-arbítrio, que quer dizer o juízo livre, é a capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, conscientemente conhecidos. Ele é uma crença religiosa ou uma proposta filosófica que defende que a pessoa tem o poder de decidir suas ações e pensamentos segundo seu próprio desejo e crença. Olá, amigos deste Hangout. Vamos agora trabalhar um pouco juntos e vamos ver